Bom dia. Vamos meditar aqui no Salmo 83, que diz assim: As nações congregam-se contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. Ó Deus, não esteja em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassivo, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: Vinde e derraguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se caluniar e aliam-se contra ti. As tendas de Edom, dos israelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Ameleque, da Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como Jabim, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Eldom, vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos que os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: Tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assenhobrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só tu pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então o texto está narrando aqui uma reunião que os inimigos de Israel fizeram para destruir a Israel. Aqui diz assim, ó: a Assembleia dos Inimigos Impiedosos, listrado nesta passagem, é uma reunião na qual se forma uma aliança e uma conspiração espiritual contra os protegidos de Deus. Cada nome ou agrupamento indica potencialmente algum tipo fundamental de adversário do avivamento comunitário. Os midianitas ou Midian, representantes da discussão, frequentemente se colocam contra o povo de Deus durante as primeiras etapas do despertar. Então aqui é o povo, os inimigos de Deus se juntando para destruir os planos de Deus. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus jamais serão destruídos. E ele diz mais aqui, ó: embora esses agrupamentos formidáveis ataquem a comunidade com vingança e procure dominar a casa de Deus como representante da igreja e das igrejas, a maioria dos estudiosos bíblicos não tem certeza acerca da razão para esta reunião de inimigos maquiadores. Alguns supõem que tal aliança se referia potencialmente a um evento futuro, que isso pode estar se referindo ao que ainda vai acontecer hoje no século 21. Deus em momentos significativos de transformações iniciais. A oração estratégica ilustra aqui deve ajudar a avivar os cristãos a orar e a contemplar a vitória. Devemos lembrar-nos de que não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades. A salvação é expressa tanto no tempo antigo como no Novo Testamento em característica agressiva, quase militar, e geralmente é concedida no âmbito coletivo e não no domínio da vida individual. Então aqui ele está se referindo aos inimigos que perseguem a igreja, não só a uma pessoa, mas se refere a todos aqueles que nesse momento, no século XXI, estão contra a igreja. Porque são muitos que nesse momento perseguem a igreja. Países que ainda são mortos por levar o evangelho. E muitos que têm as suas portas fechadas. Que Deus te abençoe e te guarde.